A base de todas as relações humanas deve ser o respeito, principalmente dentro do debate político. Mas nós não temos visto aqui no YouTube o respeito às ideias contrárias. Nós temos visto o ataque aos outros através exatamente do pessoal, através da desqualificação da questão física das pessoas, ou até mesmo da questão ideológica delas. Eu tenho visto muita gente que inclusive se chama cristão, que se denomina como cristão, usando do expediente da baixaria para atacar os outros. Esquecendo que ofensa não é argumento, que o que deve prevalecer num debate político não são ofensas pessoais, não são ataques ao indivíduo, mas sim o choque natural de concepções, de ideias sobre as questões que envolvem a sociedade. Mas, infelizmente, usando de um discurso moralista, não de um discurso de moralidade, mas um discurso moralista, um discurso de moralismo de goela, como diz o Ciro Gomes, usa-se então um expediente para justificar ações erradas de um lado e atacar os outros. É aquele cidadão que fala mal da filha do vizinho, mas não olha a promiscuidade da sua própria filha. É aquela situação em que as pessoas esquecem que para ser de bem é necessário que a gente seja simples de coração. E ser simples de coração é respeitar a nossa consciência. Portanto, nós estamos numa época em que se perdeu a consciência, se perdeu o senso do que é ridículo, do que é sensato, do que é lógico, do que foge à razão. Tudo isso se perdeu. E se perdeu exatamente pela falta de valores, por uma sociedade que está doente em si, por uma sociedade que não consegue entender que na democracia nós temos que o livre-arbítrio e temos também o direito de exercer a crítica. Não a ofensa, mas a crítica, porque a crítica é uma análise negativa de algum ato, mas ela não faz o ataque ao indivíduo, e sim aos fatos. Que nós temos sim o direito de criticarmos, sim, o atual presidente da República, como já criticamos outros presidentes, porque o fato de criticar as nossas autoridades não significa que não respeitemos ela. Agora eu pergunto, esses que defendem o presidente Bolsonaro com unhas e dentes, que não aceitam críticas ao presidente, eu pergunto a vocês, vocês acham que realmente o presidente Bolsonaro tem se dado respeito? Porque eu acho que não. Eu tenho praticamente a certeza, porque um presidente que declara as coisas que declarou em Teresina, um presidente que ganhou a eleição fugindo dos debates, e mais, fazendo ataques a quem não pensa como ele, como foram feitos, né, desde aquele ataque de Bolsonaro à esquerda, lá no Acre, passando por falas inúmeras, né, por coisas horríveis, como, por exemplo, a exaltação de torturadores, né, como Brilhante Ustra, tudo isso também é uma falta de respeito. Portanto, o Bolsonaro, ele ataca muito mais pessoas do que, por exemplo, a fala do Vina Guerreiro, que se foi infeliz, também tem o dedo de Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro incita as pessoas a terem esse tipo de atitude. Bolsonaro incita o ódio, não ao contrário. Portanto, aqueles que se vitimizam pelas falas de um Vina Guerreiro, justificando os erros do Bolsonaro, porque Vina Guerreiro se tornou, vamos dizer assim, um inimigo, são os mesmos hipócritas que esquecem que Bolsonaro tem sempre citado ódio e não citam isso por conveniência ou sei lá o quê. Agora eu pergunto e desafio aos ditos, inclusive cristãos, que dizem serem seguidores de Bolsonaro.
Apontem-me uma única passagem do Novo Testamento, nos Evangelhos, nas cartas dos apóstolos, Atos dos Apóstolos e Apocalipse. Me apontem em um desses documentos onde Jesus incitou o ódio, onde um dos apóstolos incitou o ódio contra quem não seguisse as orientações que eles professavam, quando na verdade Jesus dizia: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque esses herdarão o reino de Deus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Jesus nunca disse: bem-aventurados os tolos, ignorantes e arrogantes. Nunca disse também: bem-aventurados aqueles que estão envenenados pelo ódio. Pelo contrário. Agora me apontem uma citação de Jesus em que aponta, em que incentiva a tudo isso que a gente tem visto de Bolsonaro e seus seguidores. Se vocês conseguirem me mostrar isto, eu talvez poderei mudar o meu ponto de vista com relação a vocês. E aí talvez eu direi o seguinte: além de vocês serem criticados da minha parte, também criticarei Jesus. Mas acho que a racionalidade provará o contrário. Se é que vocês sabem o que é racionalidade. Me parece que não. Perderam o senso do ridículo, perderam o senso do tempo, perderam absolutamente tudo e perderam a felicidade. Por isso, ganhar a eleição, mas eu comemoro simplesmente porque não entenderam o que aconteceu, porque não entendem o que acontece, porque estão cegos e não conseguem ouvir as suas próprias consciências. Ai de vocês, o dia que o despertar da realidade vier. E aí, eu sei que muitos se arrependerão. Outros talvez continuarão na cegueira, porque não basta ter olhos para ver. É preciso ter acessibilidade para sentir e entender o contexto que nós estamos inseridos. É só isso que eu tenho para dizer a vocês.